Coloque de pé no seu lugar. Pega a sua Bíblia, você que trouxe, e abra no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías capítulo 43, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. É um profeta, e esse profeta vai profetizar. Eis que faço uma coisa nova. Quem recebe, diga glória a Deus aí. É um profeta que profetiza. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que vocês não estão vendo? Será que vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares secos. Pai celestial e Deus amado, fale ao nosso coração. Se aproxime de nós, se achegue a nós, e que tua palavra, Deus, venha estar tão próximo, a ponto de entrar em nosso coração e fazer morada. Que a tua palavra seja bendita nesse lugar. Que os teus anjos acampados ao redor deste lugar estejam com as mãos estendidas, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Abençoe cada um, ó Deus, que adentrou essa porta, desde aquele que é criança até aquele Senhor, Senhora. O Senhor é Deus dessas vidas, o Senhor é Deus dessa família, o Senhor é Deus dessa casa. Ó Deus, que o Senhor venha estar conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor, podemos assentar. É um tempo de você acreditar que Deus está trazendo coisas novas. É você acreditar que Deus, em meio à sua vida, Ele está caminhando com você, e coisas novas hão de acontecer, hão de chegar. É um profeta que profetiza, e ele diz: olha, eis que faço uma coisa nova. E diz: olha, de um Senhor que faz caminho no deserto. É um Senhor que, num lugar onde ninguém se percebe, o profeta diz: eu estou percebendo. É no lugar onde aquele que profetiza, ele crê, mas ele fala aos outros, e aos outros ele diz: será que vocês não estão percebendo?
Aquele que fala, acredita. Fala para aqueles que ouvem, e aqueles que ouvem, ele diz: percebam, porque está vindo à luz aquilo que se traz. É um profeta que está dizendo: coisas novas estão acontecendo. Quem crê vai dizendo glória a Deus aí. É um profeta que vai criando um ambiente daquilo que Deus vai fazer. É um profeta que está dizendo aos outros: ei, acorda, levante, o Senhor está aqui, algo novo dele está chegando. É um profeta que veio falar de fé, e pela fé ele nos mostra que fé é trazer à existência aquilo que não existe. Se não existe, você não vê. Se não existe, você não pega. Mas traz à existência aquilo que você não vê, aquilo que você não sente, não pega. Mas traz à existência aquilo que você crê. E quando a palavra de Deus, ela vai falar de fé, ela vai trazer um homem chamado, a história de um homem chamado Abraão. Um homem que quando olhava para o seu futuro, ele estava temeroso. Ele tinha uma promessa. Essa promessa se cumpriu 25 anos depois, mas no intervalo desses 25 anos, mais de 10 anos se passaram a promessa, nada acontecia. Nada acontecia e o futuro dele cada dia mais ficava mais tenebroso. E aquilo que Deus falou, e aquilo que Deus prometeu, era a promessa dele, que ele teria um filho, e que desse filho viria uma nação, filhos e mais filhos. Mas quando Deus entregou a ele a promessa, anos e anos se passaram. E quanto mais tempo se passa da promessa que o Senhor lhe entrega, ou lhe havia entregado, mais distante da promessa ele ficar. Pastor, há tanto tempo Deus me prometeu, mas até hoje não cumpriu, até hoje não se realizou. E as pessoas vão desanimando, elas vão olhando para trás e pensando: nossa, quão distante eu estou da promessa do Senhor. Que quanto mais dias se passava, mais distante ele ficava. E quando você olha, é um Deus que o chama, é o Deus que encontra com ele. E quando Deus encontra com ele nesse meado de tempo, ele fala para Deus: Deus, sabe aquela promessa que o Senhor me entregou há anos, de me dar um filho? Deus disse: sim. Eu tenho um servo chamado Eliezer Damasceno. Esse meu servo terá um filho, e dará este filho a mim, e eu cuidarei dele como meu filho. Sabe aquela promessa que o Senhor havia me entregado há anos e anos atrás? Senhor, se cumprirá através do meu servo. O Senhor chama ele. Não será assim que eu darei, que a minha promessa se cumprirá. Aquilo que eu falei para você, aquilo que eu disse que eu te daria, não é para que você espere no outro, não é para que você pense naquilo que eu te prometi, que virá de outra vida. Não, eu falei para você, e aquilo que eu disse para você que eu te daria, viria de você. Aquilo que eu disse que daria a tua casa, virá da tua casa. Aquilo que eu disse que daria a tua família,
virá da tua família, o teu filho virá das tuas entranhas, não das entranhas do outro. Você está esperando um milagre, e esse milagre vem de outra pessoa. Não, eu prometi a você, e de você se realizará aquilo que eu te falei. É de dentro da tua casa, é de dentro da tua família. Abraão, olhe para os céus. Talvez aquela noite foi a noite mais estrelada de todos os tempos. Talvez aquela noite que Deus diz para ele: olha, olhe para os céus, quantas e quantas estrelas tem. E aquele céu estrelado, e Abraão olhava, e Deus disse para ele: conte as estrelas, se tu podes. E ele disse: Senhor, eu não posso contá-las. É um Deus que coloca ele diante de um céu todo estrelado, e ele deve ter multiplicado as estrelas. E Abraão olha e diz: Senhor, eu não posso contá-las, são tantas. Mas o Senhor coloca tantas e tantas e tantas estrelas nos céus naquele dia, para que Abraão pudesse contar, não para mostrar a Abraão da impossibilidade dele, mas Deus o coloca diante de tantas e tantas e tantas estrelas que ele não podia contá-las, para dizer para ele que tudo aquilo que ele estava olhando, mas não poderia contar, ele realizaria de sobremaneira sobre a sua vida. É um Deus que não quer mostrar a sua incapacidade, mas Ele quer mostrar o poder dEle em fazer sobre a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Conte as estrelas se tu podes. Pela lógica, todos os pregadores pregam que era noite. Mas quem disse que era noite? A Bíblia diz: olhe para os céus e conte as estrelas, se tu podes. Vamos supor e colocar que era meio-dia, sol ensolarado. Sol ensolarado, não, um dia ensolarado, nenhuma nuvem nos céus, era o meio-dia, e o Senhor se apresenta a ele e diz: olhe para os céus e conte as estrelas, Abraão, se tu podes. Ele olha para os céus e diz: Senhor, eu não posso. Por que não podes? Porque não vejo-as. Porque não estou as vendo. Por isso, é fé. Quando você vê, não é fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a prova das coisas que eu espero. Se eu estou vendo, não é fé. Ei, Abraão, olhe para os céus. Eu sei, é meio-dia, está ensolarado, conte as estrelas se tu podes. Senhor, eu não posso. Por que não podes? Eu não as vejo, mas Senhor, uma coisa eu sei, eu não as posso contá-las,
Mas uma coisa eu sei e eu creio, que elas estão lá, porque o que demonstra a existência das estrelas não é a noite. O que diz se as estrelas existem não é a escuridão. O que diz que as estrelas existem é o Deus que a colocou no firmamento. Pode ser de dia, pode ser à noite, elas continuam lá no firmamento. E da mesma forma, seja de dia, seja de noite, não se pode contar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Eu não posso contá-las, porque eu não posso vê-las. Mas, Senhor, não é o fato de que eu não vejo, de que não está. Não é o fato que eu não estou vendo, que aquilo que Deus tem para mim não existe. Mesmo eu não vendo, eu creio que elas estão lá em cima, no firmamento. Pois aquilo que Ele separou, aquilo que Ele fez, não é o sol, nem a lua, nem o dia, nem a noite, que diz se elas estão ou não. É Ele é quem conduz a tua vida. Se Ele disse, conte-as se tu podes, é porque elas existem, é porque elas estão lá. Se Ele prometeu algo para a tua vida, porque já está preparado para a tua vida. Se Ele disse que irá acontecer algo, você pode esperar, porque irá realizar. Passa dia, passa noite, passa dia, passa noite, mas a palavra dele jamais vai mudar, sempre estará lá e sempre se realizará. Assim será a tua descendência. Mesmo se vier um meio-dia, mesmo que você não veja, assim será a tua descendência. Mesmo se é de noite, mesmo se você está olhando e mesmo assim não podendo contar, assim será a tua descendência. A palavra dele não muda, ela permanece fiel, ela se mantém. De noite, qualquer homem pode ver estrelas. De dia, só pela fé. Qualquer homem pode acreditar naquilo que se vê. Só homens e mulheres de Deus podem acreditar naquilo que se crê. É um Deus que trata conosco de coisas que nós não vemos e mostra para nós que tudo aquilo que mesmo não vendo, para que nós creiamos que está tudo preparado, que está tudo pronto. É um Deus que diz para você: olhe para o céu, mesmo que o teto esteja acima dos seus olhos, e mesmo esse teto não permitindo que você olhe para os céus, Ele diz mesmo assim: olhe para os céus. Porque quando Ele fala: Abraão,
não é de Eliezer Damasceno que virá o teu filho. Olhe para os céus. Você já não acredita que virá da tua esposa. Você já não acredita mais que virá da tua casa. Você não acredita que virá da tua família. Ei, Abraão, você está precisando de olhar para os céus. Olhe para os céus. Conte as estrelas, se tu podes. Senhor, não posso. Assim será a tua descendência. Assim serão teus filhos, filhos dos seus filhos. É um Deus tratando com Abraão, tratando com a casa de Abraão. É um Deus tratando com Abraão, tratando com a família de Abraão. É um Deus tratando com Abraão, tratando dos filhos de Abraão. É um Deus olhando para ele e dizendo: olha para os céus. E quando ele diz ao Senhor: eu não posso contá-las, Deus confirma com ele: assim será aquilo que eu irei fazer na tua vida. Volte agora e olhe para a tua esposa. E a partir do momento que ele olha para os céus, ele agora olha para a esposa dele de uma maneira diferente. É um olho, é um olhar com estrelas, é um olhar com promessa. Já não via mais Eliezer Damasceno como uma alternativa para a promessa. Ele já não via mais uma outra família, uma outra casa, uma outra pessoa para realizar aquele sonho que ele tinha. A única coisa que ele tinha era o Deus que havia lhe mostrado, e aquele Deus que falou com ele fez com que aquelas estrelas ficassem nos seus olhos. E ele olha para sua mulher, e quando ele olha para sua mulher Sara, ele vê ali o seu filho, ele vê ali uma descendência, ele vê ali uma nação dentro de Sara. Então é o mesmo Deus que está te mandando dizer hoje: olha, eleva os seus olhos para os céus. Talvez você olhe para o teu casamento, ele não tenha solução. Para a tua família não há solução. Para os teus filhos você não vê solução. Para a tua casa não há solução. Ei, ele manda você olhar para os céus hoje e acreditar que algo novo do Senhor está vindo para a tua vida. Está chegando a luz, você não está percebendo. Ei, ele é aquele que abre caminho em meio ao deserto. Ele é aquele que abre e derrama água sobre a pedra, sobre os lugares áridos. É ele, e esse mesmo que está dizendo isso para você hoje, está agora, a partir do momento que você está crendo, chamando você para olhar para dentro da tua casa, olhar para a tua família, olhar para o teu casamento, olhar para os teus filhos e acreditar que aquele que te prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé não depende daquilo que você vê. A fé depende daquilo que você crê. Abraão olhe para os céus. Depois de olhar para os céus, olhe para a tua mulher. Olhe para os céus. Depois você olha para essa esterilidade dela. Olhe para os céus. Depois você olha para a idade dela. Olhe para os céus. Depois você olha a tua casa. Olhe para os céus. Abraão, olhe. Que a sua fé te faça enxergar os céus. Porque se tua fé te fizer enxergar os céus, te fará ver as estrelas, mesmo que você não veja. Elas estão aí. Havia uma mulher
sulamita, a Bíblia nem diz o nome dela. Diz que era ela, sulamita, da terra de Sunem. O filho dela morre e ela coloca um menino no quarto do profeta, morto. Pega o servo e vai em direção ao profeta que estava na cidade. O profeta assusta vendo aquela mulher vindo. Ele pega Geazi, seu servo, e diz: vai a sunamita e pergunte a ela se vai tudo bem. Geazi, o servo, corre em direção à mulher e para aquela mulher e diz: vai tudo bem? A mulher responde: vai tudo bem. Sua casa vai tudo bem? Ela responde: vai tudo bem. E ela diz: eu só quero ir ao profeta. Geazi sai da frente dela, ela vai em direção ao profeta. Quando ela chega diante do profeta, o profeta pergunta para ela: vai tudo bem? Ela responde: vai tudo bem. Vem cá. E seu filho como que está? Ele está morto. E eu preciso que o Senhor vá lá e ore por ele. Ele está na cama que eu coloquei para o Senhor, no quarto que eu e o meu marido construiu para o Senhor. Ele está no lugar que Deus me prometeu. Ele. O profeta vai em direção. É um Deus que não desperdiça nem um pouquinho de fé. É um Abraão que chega para Deus: eu estou velho, minha esposa está velha, e existe uma promessa, mas mesmo ele estando velho, ela estando velha, aquilo que era velho não destruiu aquilo que era novo de chegar. Aquilo que era velho não impediu aquilo que era novo de se aproximar, de chegar. Era uma esterilidade, era uma doença que não pôde impedir algo novo chegar dentro daquela casa e daquela vida. É essa mulher que chega, que não permite que a morte tire a vida do filho dela, mesmo ele estando morto. Ela não permite que a morte tire aquilo que Deus lhe entregou. Ela não permite que a morte destrua a promessa de Deus que havia dado a ela sobre aquela criança. É um Jesus que disse: se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte que saia daqui e vá para colar, e assim sucederá. Mas é a mesma fé que tira monte do lugar, é a mesma fé que tiraram homens do mesmo lugar e os levaram para outro. Uma fé que muda montes, mas que transforma vidas. Coloque-se de pé no seu lugar.
Você pode não estar vendo, mas você pode estar crendo. O autor de Hebreus vai escrever assim no capítulo 10: guardemos firmes a certeza da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. Quem tem fé diz amém. Fé é algo que Deus colocou dentro de nós. Talvez você diz: pastor, eu estou tão fraco na fé, tão fraca na fé. Mas a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. É um Senhor que Ele diz: olha, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, fé é algo que Ele colocou dentro de você, que mesmo pequenininho, sabe o que ela faz, como que ela age. Fé é aquele instrumento que, quando a palavra de Deus é ministrada, e você está ouvindo, e você está olhando, a fé dentro de você diz: ei, é verdade. Sabe o que é fé? Fé é o instrumento que muitas vezes você está parado e você sente tanto a presença do Senhor, que você, naquele momento, você levanta a mão, o outro não sabe o porquê. É a fé dizendo: levanta a tua mão. Sabe quando você chora? É a fé bombando dentro de você, dizendo: ei, acredita que é para você. A fé é algo dentro de nós que traz o Senhor a nós. Mas a fé é tão poderosa também que ela nos leva ao Senhor. A fé é aquele elo de união entre nós e o nosso Deus. A fé não é um instrumento para que você creia. A fé é um instrumento para mostrar para você a verdade do Senhor para a tua vida. Crer ou não crer, cabe a você. É ela que fica no seu ouvido dizendo: é Ele. É Ele quem está falando. Olha, é o Espírito Santo que está falando com você. Ei, acorda. E ela te balança e você fica incomodado. Essa voz é dele. Essa palavra é para você. Essa fé é aquela que, quando você está caído, ela diz: levanta. E alguém vem e diz uma palavra a você, e esta fé diz: é o Senhor. Levanta. Levanta. Fé é aquela que te incomoda, é aquela que te balança. Fé, sabe o que é fé? É aquela que dizia para Jó, de madrugada: levanta.
Ora pelos teus filhos. Grande tribulação está vindo sobre a tua casa. E Jó, e a Bíblia diz assim, que Jó levantava de madrugada para orar ao Senhor. Levanta, ora pelos teus filhos. Levanta, ora pelo teu casamento. Chegou a hora. Ora pela tua família, pela tua casa. Ei, acorda. Ora pela sua vida profissional, pela sua vida financeira. Acorda. E a Bíblia diz que Jó acordava pela madrugada para orar pelos teus filhos. A Bíblia diz: estava Paulo e Silas na cadeia. E Paulo olhou para Silas e disse: vamos cantar. Paulo olhou: Silas, vamos cantar. Silas falou: vamos. E começaram a cantar. Logo depois Silas olhou e falou: ei, Paulo, vamos orar. Paulo falou: vamos orar. E começaram a orar e a louvar. Só que eles não sabiam de uma coisa: que naquele dia de oração, o anjo do Senhor desceria naquela prisão. Eles não sabiam que naquela noite, naquele dia, o anjo seria enviado àquela cadeia, e todos os grilhões e portas iriam se abrir. Pedro orava, mas ele não imaginava que naquele dia o anjo do Senhor apareceria a ele. Acorda, vai orar. Vamos cantar. Canta. Tua fé está dizendo para você: adore a Ele, exalte o nome dEle. Ei, a fé está dizendo para você: reconheça Ele agora.